pessoal, tudo tranquilo? Chegou a hora do nosso estudo das ondas, a gente entrar na parte de acústica, nós estudarmos as ondas sonoras, que para nossa percepção humana, para nossa audição, para um dos nossos principais sentidos, é um conteúdo bastante importante, com bastante aplicações. Então, nesse vídeo, a gente vai falar das ondas sonoras e vai falar também de como as ondas sonoras, que características das ondas sonoras interferem na maneira como a gente percebe os sons, como a gente percebe a música, por exemplo, como a gente percebe diferentes instrumentos musicais. Tudo isso está relacionado com características das ondas. Então, a gente vai falar nesse vídeo sobre ondas sonoras. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, ou na verdade relembrar, se tu já sabe, é que a onda sonora é uma onda mecânica. Lembrando então que a onda mecânica é aquela onda que precisa de um meio material para se propagar, ok? É a onda que não se propaga no vácuo, é a onda mecânica. O som é uma onda mecânica e, portanto, não existe som no vácuo, ele precisa de um meio material. No momento em que eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, o som que eu produzo está se propagando até o microfone através do ar, então o meio de propagação é o ar. O som também pode se propagar em outros meios materiais, líquidos e sólidos. A gente já vai falar disso mais para frente nesse vídeo. O som também é uma onda longitudinal. O que é isso mesmo? Lembra que onda longitudinal é aquela onda que vibra e se propaga na mesma direção. Então a onda está se propagando numa direção e a vibração é na mesma direção. Então quando eu estou falando aqui, digamos que o microfone esteja preso aí na câmera, tá? Enquanto eu estou falando, o som está viajando até a câmera nessa direção horizontal e as moléculas do ar que estão vibrando graças à propagação da onda sonora, as moléculas estão vibrando para frente e para trás num formato longitudinal, paralelo com a propagação. Então eu tenho a vibração paralela com a propagação, então eu tenho uma onda longitudinal. A figura ao lado, ela mostra um modelo, uma representação bastante simplificada de como seria essa propagação da onda sonora, da onda longitudinal, através do ar. Tu tem aí na figura um tambor, tá? E quando esse tambor é batido, a pele do tambor faz o ar vibrar, então as moléculas estão vibrando para frente e para trás. Na propagação dessa vibração, o que acontece? Em algumas regiões da onda, as moléculas do ar estão mais próximas, estão mais condensadas. A gente chama essas zonas de zonas de compressão. A gente pode fazer a analogia que as zonas de compressão seriam os picos das ondas. O que acontece então? Como eu juntei moléculas numa região, eu tenho um acúmulo de moléculas na zona de compressão, as zonas ao lado, as zonas adjacentes às zonas de compressão, fica com falta de moléculas, porque as moléculas se comprimiram todas numa região, elas foram todas para uma região, a zona de compressão. Então, ao lado das zonas de compressão, a gente tem as zonas de rarefação. O ar ali está mais rarefeito, estão faltando molécula, está menos denso. As zonas de rarefação eu posso interpretar como sendo o vale da onda. Então, as zonas de compressão seriam os picos, né? A gente pode fazer uma representação assim, e as zonas de rarefação seriam os vales da onda. Se a gente quiser fazer uma representação transversal da onda, uma representação senoidal da onda, que nem está mostrando aí na figura, né? Mas na verdade a onda sonora ela é uma onda longitudinal. O som pode se propagar em diferentes meios materiais, em líquidos, sólidos e gases. Para o ar, que é o principal meio de propagação do som, para o ar a 20 graus Celsius de temperatura, a velocidade padrão do som é de 340 metros por segundo. Lembra que a velocidade de uma onda ela depende do meio de propagação e das características desse meio. Então, se eu mudar as características do ar, por se eu aumentar a temperatura, se eu mudar a pressão atmosférica, isso mexe, modifica as propriedades do meio de propagação e pode modificar a velocidade do som. Mas o padrão é, para 1 atm de pressão atmosférica e para 20 graus Celsius de temperatura, o som se propaga a 340 metros por segundo. Tu pode ter um valor um pouco acima, um pouco abaixo disso, inclusive nas questões, mas o valor padrão é 340 metros por segundo para o ar. O som também se propaga em outros meios materiais, em outros estados da matéria, se propaga nos sólidos, se propaga nos líquidos. Em geral, a velocidade do som nos sólidos é mais rápida que nos líquidos e que é mais rápida que nos gases. Então, no desenho aí, na figura ao lado, tu tem essa relação. A velocidade do sólido é maior que a velocidade
nos líquidos, que é maior ainda que a velocidade nos gases. Então, nos meios gasosos é a menor velocidade em geral. Então, quando o som muda de meio de propagação, lembra que esse fenômeno é o fenômeno da refração, quando o som sofre refração e ele vai, por exemplo, de um meio gasoso para um meio líquido, por exemplo, ele sai do ar e entra na água, por exemplo, eu estou aumentando a velocidade do som. E se eventualmente o som entrar num meio sólido, a velocidade vai aumentar ainda mais. Tu pode fazer a seguinte relação. Em geral, quanto mais denso é o meio, mais rápido, maior é a velocidade do som nesse meio. Pessoal, aqui a gente faz um parênteses. Não é a densidade o fator que faz a velocidade ser maior ou menor. Mas o fator verdadeiro, o fator real por trás dessa relação, foge ao interesse do nosso curso aqui, é um nível acima do que a gente está interessado em trabalhar aqui nesse curso de preparação para Enem vestibular ou de ensino médio. Mas tu pode fazer a relação, é bem tranquilo, tu vai acertar as questões sempre que tu relacionar, que quanto mais denso é o meio, mais rápido é a onda, mais veloz é a onda sonora nesse meio. Por isso a relação de que a velocidade nos sólidos é maior que a velocidade nos líquidos, que é maior que a velocidade nos gases. Se o som sofre uma refração, muda de meio, vai do meio menos denso para o meio mais denso, por exemplo, o exemplo que eu já dei antes, troca o ar pela água, a velocidade aumenta. Então, quando a densidade do meio aumenta, a velocidade do som aumenta. Lembrando que não é, reforçando a ideia de que não é a densidade que está fazendo a velocidade aumentar, é um outro fator, mas a gente não vai trabalhar nesse nível de aprofundamento. Para nós seres humanos, o som ele faz parte de um dos nossos principais sentidos, que é a audição, mas o ouvido humano não é capaz de interpretar qualquer onda sonora. Os seres humanos são capazes de interpretar sons entre 20 Hz e 20.000 Hz ou 20 kHz, como a gente vai expressar aí. Então, sons entre 20 Hz e 20.000 Hz são sons que o ouvido humano consegue perceber. Abaixo de 20 Hz nós não escutamos, e esses sons abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassom, porque está abaixo, é inferior a 20 Hz, são sons que o ouvido humano não consegue perceber. Acima de 20.000 Hz nós também não conseguimos perceber esses sons, o ouvido humano não consegue interpretar sons acima de 20.000 Hz. Esses sons acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassom. Tu já deve ter ouvido falar, por exemplo, em exames de ultrassonografia, que usam ondas sonoras de alta frequência acima de 20.000 Hz. A gente não consegue escutar esses sons. Talvez tu já tenha ouvido falar, ou tu já tenha prestado atenção que existem uns apitos para adestramento de cães, tá? Que são apitos de ultrassom. O adestrador apita naquele apito e nosso ouvido não percebe nada, porque aquele apito emite um som acima de 20.000 Hz, mas o cachorro, porque o ouvido do cachorro consegue escutar ultrassom, o espectro de som do ouvido do cachorro é maior do que o ser humano. O cachorro consegue escutar sons abaixo de 20 Hz e acima de 20.000 Hz. Então, quando o adestrador apita no apito de ultrassom, o nosso ouvido não escuta nada, mas o cachorro escuta. E é através desse apito que o adestrador passa o comando para o cachorro através do ultrassom. Quer dizer, o som está ali, a onda sonora existe, até que o cachorro está percebendo, está escutando, mas o nosso ouvido não é capaz de interpretar, não é capaz de perceber sons acima de 20.000 Hz, os ultrassons. Outros animais têm outro espectro de frequência, mas o que a gente precisa saber de cor é o do ser humano. O ser humano escuta, de novo, entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo disso, abaixo de 20 Hz, a gente chama de infrassom, e acima de 20.000 Hz a gente chama de ultrassom. São faixas não audíveis pelo ouvido humano. E agora, na nossa aula, a gente entra na parte de qualidades fisiológicas do som. O que são as qualidades fisiológicas do som? São as características, as propriedades da onda sonora, como amplitude, como frequência, como velocidade, que acabam afetando a maneira que o nosso ouvido interpreta o som. Quando a gente percebe diferentes sons, tá, de diferentes fontes ou de diferentes notas musicais, tem alguma coisa na onda sonora que está mudando, alguma das propriedades da onda
Muda quando eu mudo, por exemplo, a nota musical, quando eu mudo o volume, quando eu mudo um instrumento. Que característica das ondas está mudando quando eu estou percebendo sons diferentes? É isso que a gente vai ver em qualidades fisiológicas do som. A primeira qualidade fisiológica do som é a sua altura. E antes de explicar o que é a altura, eu já vou dizer o que não é. Altura, pessoal, não é volume. Eu sei que no nosso dia a dia a gente está acostumado a falar esse som está muito alto ou esse som está muito baixo, se referindo ao volume, né? Abaixa esse som, está muito alto, o sujeito vai lá e abaixa o volume. Mas, pessoal, para física, a altura não é volume. A altura está relacionada com a frequência da onda, que está relacionada com a nota musical, está relacionada com os graves e os agudos. Quando a frequência é baixa, a gente tem o que a gente chama de um som baixo, porque é de baixa frequência, e a nossa percepção desse som baixo, a gente interpreta isso como um som grave, ok? Um som grave. Quando a frequência é alta, ou seja, a gente chama esse som de alto, porque tem alta frequência, né? Parece meio óbvio, mas essa é a relação. O som alto é o som de alta frequência. Como o nosso ouvido percebe a alta frequência como um som agudo, tá certo? Então, pessoal, a altura do som tem a ver com a frequência, com graves e agudos. A regra é simples, baixa frequência, som baixo, interpretação como som grave. Alta frequência, som alto, interpretação como um som agudo. E a altura, pessoal, a frequência, né? Ela é a característica que está por trás da produção de diferentes notas musicais por um instrumento. Quando um instrumento está dando diferentes notas musicais, ele está modificando a frequência para produzir diferentes notas. Então, numa escala, a escala de Dó, por exemplo, mesmo quem não é músico conhece a escala de Dó, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando eu estou saindo do Dó e indo em direção ao Si, eu estou deixando o som mais agudo, eu estou aumentando a frequência. Tá? Então, o Dó dentro de uma mesma escala, dentro de uma mesma oitava, o Dó é o som mais grave, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o Si é o mais agudo. Próxima característica do som é a sua intensidade. E aqui sim é a característica que está relacionada com volume. Em geral, sons de mais intensidade são sons de maior volume, sons de menor intensidade são sons de menor volume. A intensidade, pessoal, está relacionada com a energia que a onda transporta. E a energia transportada por uma onda, seja ela sonora ou seja de qualquer outro tipo, a energia transportada por uma onda está associada com a amplitude. Então a intensidade sonora está associada com a amplitude da onda, que é a distância da posição de equilíbrio até o pico ou da posição de equilíbrio até o vale. Como funciona? É simples. Ondas de maior amplitude vão produzir sons de maior intensidade. Então, quanto maior é a amplitude da onda sonora, maior é a intensidade. Então, grande amplitude, grande intensidade sonora. Pequena amplitude, pequena intensidade sonora. Essa é a relação. Intensidade sonora, essa sim é o volume. Então, por exemplo, tu já reparou que quando tu aumenta muito o volume de uma caixa de som, tu consegue perceber o cone do alto-falante indo para frente e para trás? E quando o volume está moderado, tu não consegue perceber o cone indo para frente e para trás. Porque o que acontece? Quando tu aumenta o volume, tu tem que aumentar a amplitude de oscilação do som. Então o cone do alto-falante, que oscila para frente e para trás para produzir o som, ele oscila com maior amplitude. Quando o som é moderado, né, uma intensidade moderada, uma intensidade baixa, a amplitude de vibração é pequena e eu quase não percebo visualmente o deslocamento desse cone para frente e para trás. Quando eu aumento muito o volume, aumento a intensidade, o cone tem que vibrar com mais amplitude. E aí eu consigo perceber ele indo para frente ou para trás. Aumentei a amplitude de vibração do cone, aumentei a intensidade do som produzido, aumentei a amplitude de vibração da onda sonora, aumentei a energia transportada. E o cálculo da intensidade sonora, pessoal, é dado pela equação que está aí no quadro. A intensidade I é igual à energia transportada dividido pelo intervalo de tempo vezes a área. Vezes a área por quê? Vamos para o quadro para entender melhor o que significa essa equação, por que a área participa dessa equação. Então, pessoal, a intensidade sonora é dada pela equação I igual à energia que a onda transporta dividido
pelo intervalo de tempo dividido pela área. Pela área de distribuição dessa energia, a gente já vai entender o que essa área está fazendo ali, tá? Só lembrando, né, moçada, que energia no sistema internacional é um meço em joules, tempo no SI eu uso segundos e área no SI eu uso metro quadrado, tá? E uma outra coisa que a gente também pode enxergar aí é que energia dividido por intervalo de tempo, isso tem um nome. Isso é potência, tá? Então eu posso reescrever a equação da intensidade I simplesmente como sendo potência dividido por área, tá? Potência é joules por segundo, né? Ó, energia por tempo, joules por segundo, que a gente chama de watt. Então, potência em watt. A área continua sendo metro quadrado. E com isso, a intensidade I fica em watt por metro quadrado. Ou seja, quantos watts de potência chega em cada metro quadrado de área? Tá? E para entender melhor o papel da área nessa equação, a gente vai, por exemplo, abaixo e aí a gente já entende também, ao entender o papel da área, eu já consigo entender também por que quando eu me afasto de uma fonte sonora, eu vou percebendo o som com cada vez menos intensidade, com cada vez menos volume. O volume vai ficando cada vez mais baixo, tá? Conforme a distância em relação à fonte aumenta, tá? Então, eu vou apagar aqui as equações. Eu trouxe aqui o seguinte exemplo para vocês. Eu tenho um alto-falante, eu já explico o que é essa esfera, deixa ela de lado. Eu tenho aqui um alto-falante, tá? E eu tenho próximo a esse alto-falante dois observadores. Vou chamar de observador 1 e observador 2, tá? Ou seja, são as orelhas das pessoas que vão receber essa onda sonora. E uma coisa que eu tenho que entender, ou lembrar das outras aulas, é que a onda sonora é uma onda tridimensional. Então eu tenho que imaginar que quando esse alto-falante produz uma onda sonora, esse som está se propagando em todas as direções, está se propagando de forma tridimensional. E claro, uma representação bem simplificada dessa propagação é a esfera. Imagina aqui que eu tenho o som, próximo ao alto-falante, e a esfera, conforme o som vai se propagando e conforme o som vai se afastando do alto-falante, essa esfera vai gradualmente crescendo, tá? Esse modelo é importante entender. Então, aqui a esfera chegou no observador 1 e agora eu vou fazer a esfera se expandir até chegar no observador 2. E aí eu vou ter uma esfera maior. Então, tá vendo que conforme a gente se afasta do alto-falante, essa esfera cresce porque o som está se afastando e está crescendo a esfera, porque a onda sonora é tridimensional. Então, vamos voltar com a esfera lá para o começo da propagação, quando o som recém saiu do alto-falante. E agora imagina também, tá, que quando essa onda sonora é produzida, ela é produzida com uma certa potência P. Tá? Então eu produzo a onda sonora com uma certa potência P. Ok? E essa potência, pela conservação de energia, essa potência é constante conforme a propagação sonora vai se distanciando da fonte, tá? Supondo que não haja dissipação de energia para o ambiente. Então, o alto-falante é capaz de produzir uma certa potência P, uma certa quantidade de watts. Tá? Vamos fazer a onda sonora chegar até o observador 1. E o que vai acontecer? Quando a onda chega até o observador 1, vocês estão vendo que a esfera ocupa uma certa área no espaço. Tá? A superfície da esfera ocupa uma certa área. Então, essa potência P, inicialmente para o observador 1, ela está distribuída por uma área que eu vou dizer que é uma área menor, uma área pequena, então um Azinho. Tá? Quando a esfera ela é pequena. Quando eu faço a esfera chegar no observador 2, vamos dar uma outra esfera aqui. Quando eu faço a esfera chegar no observador 2, olha o que acontece. Ela cresceu ainda mais, então a superfície dessa esfera está ainda maior. Então, quando a esfera cresce, a área aumenta, só que a potência que ela propaga
É a mesma. Só que agora essa mesma potência está distribuída numa área maior. Quando a esfera é maior, a mesma potência está distribuída numa área maior. Então, o que eu fiz com a intensidade? Aqui eu tenho uma intensidade grande e aqui eu tenho uma intensidade pequena. Por quê? Eu tenho uma intensidade grande e uma intensidade pequena. Se eu pegar 1 metro quadrado aqui da esfera menor, da esfera que chegou no observador 1, se eu pegar 1 metro quadrado ali, eu vou ter uma certa quantidade de watts. Se eu pegar o mesmo metro quadrado na esfera 2, como a potência está mais espalhada numa área maior, eu vou ter menos watts em cada metro quadrado. Estão entendendo? Então aqui eu tenho mais intensidade e aqui eu tenho menos intensidade. Aqui eu tenho mais watts por metro quadrado e aqui eu tenho menos watts por metro quadrado. O que acontece é que a quantidade total de potência da esfera toda é a mesma. Só que se eu pegar para cada metro quadrado, como a esfera se expandiu, eu posso dizer que a densidade da energia está menor, porque eu tenho menos watts por metro quadrado. Então, na orelha desse observador aqui, chega menos watts em cada metro quadrado que na orelha do observador 1. Tá? Por isso, esse cara 2 aqui, esse observador 2, vai perceber a onda sonora com menos intensidade. E esse é o papel da área. A pergunta é, quantos watts chega em cada metro quadrado para esse observador 2 e quantos watts chega em cada metro quadrado para esse observador 1? Não é a mesma quantidade. Por quê? Porque o observador 1 está mais próximo da fonte e estando mais próximo da fonte, a potência está menos distribuída, a potência está mais concentrada. Estando mais afastado da fonte, a potência está mais espalhada, a potência está menos concentrada. Então, em cada metro quadrado, vai chegar menos potência, vão chegar menos watts, portanto, menos intensidade. Esse é o papel da área nessa equação e explica por que quando eu me afasto da fonte, eu percebo a intensidade sonora reduzindo. Uma outra coisa que a gente também precisa falar é do nível de intensidade sonora, que a gente representa pela letra beta. Tu já deve ter ouvido falar do nível de intensidade sonora porque tu já ouviu falar de decibel. A unidade de nível de intensidade sonora é o decibel. Agora, o que é o nível de intensidade sonora e qual é a diferença do nível de intensidade para a intensidade? O que acontece é o seguinte, o ouvido humano ele reduz drasticamente a intensidade que nós percebemos. Uma coisa é a intensidade realmente produzida e a outra coisa é a intensidade percebida. Essa intensidade percebida é o nível de intensidade. Tá? O que acontece é que quando tem uma certa intensidade produzida por uma onda sonora, o nosso ouvido humano, como eu já falei, ele reduz drasticamente, ele reduz bastante a intensidade que a gente percebe. Só para vocês terem uma ideia, se eu estou ouvindo um som e esse som se torna 100 vezes mais intenso, o meu ouvido vai perceber ele só como 2 vezes mais intenso. Tá? Então, para ficar bem diferenciado já desde o início, intensidade é a intensidade verdadeira que está sendo produzida pela fonte que produz o som. E o nível de intensidade, beta, é o que a gente efetivamente percebe com o nosso ouvido. Tá? Pessoal, o nível de intensidade sonora ele é determinado experimentalmente com base na média da população. O que a maioria dos seres humanos percebem como intensidade sonora, esse é o nível de intensidade sonora. Em geral, pessoal, a média nos diz o seguinte, que o som menos intenso, o som mais fraco que o ouvido humano consegue perceber, é de 1 vezes 10 elevado na menos 12 watts por metro quadrado. Essa é a menor intensidade perceptível pelo ouvido humano. Tá? Então esse é o padrão. De novo, eu repito, é um valor com base em experimento, é um valor experimental, baseado na maioria das pessoas, é uma média da população, tá? Esse é o menor nível de intensidade sonora, 1 vezes 10 na menos 12 watts por metro quadrado, e a gente chama ele de I0, a menor intensidade percebida. É o limiar inferior da audição. Qualquer som mais fraco, qualquer som menos intenso que 1 vezes 10 na menos 12, não vai ser forte o suficiente para estimular o nosso sistema auditivo.
Então, a partir de 1 vezes 10 na menos 12 watts por metro quadrado, o ouvido humano começa a perceber. Experimentalmente se descobriu que o ouvido humano tem uma percepção do nível de intensidade que depende da equação que está aí no quadro para vocês. O beta, que é o nível de intensidade que se mede em decibéis, tá? Ele é dado por 10 vezes log de I sobre I0. Vamos para o quadro para entender melhor o que significa essa equação. Então, como eu falei antes, I0, tá, é a menor intensidade perceptível pelo ouvido humano. Claro que esse é um valor teórico, tá? É importante dizer isso, que é um valor teórico, baseado na maioria das pessoas, na maioria da população, tá? Mas o valor teórico é o que a gente vai usar, é 1 vezes 10 na menos 12. 1 vezes 10 elevado na menos 12 watts por metro quadrado, isso quando a frequência for de 1000 Hz. Ok? Esse é o padrão, é o limiar inferior da audição. E a equação do nível de intensidade sonora beta é essa equação aqui, ó. Então, o beta, o nível de intensidade, que é o que a gente efetivamente percebe, é dado por essa equação. 10 logaritmo de base 10 de I, a intensidade que eu estou medindo, dividido por I0, a intensidade mínima, tá? E essa equação aqui traz uma consequência importante para o entendimento da maneira que o ouvido humano percebe uma intensidade sonora, tá? Como assim? Vamos supor, tá, que eu tenha uma intensidade I no ar, eu estou recebendo uma certa... Meu ouvido, por exemplo, está recebendo uma certa intensidade I. Então, o meu ouvido está recebendo uma certa intensidade sonora I, que é 10 na N vezes mais intenso do que I0. Tá? Ou seja, a intensidade mínima, né? 10 na N vezes mais intenso. Então, o que vai acontecer é que meu ouvido vai perceber esse som só N vezes mais intenso. Como assim? Já faço um exemplo com números para a gente entender. Quando eu estou comparando dois sons, por exemplo, eu recebi um som, tá? Um som I1, tá? E depois recebi um som I2, que é, por exemplo, 10 elevado na 3 vezes mais intenso que I1. Ok? Ou seja, ele é 1000 vezes mais intenso do que 1. Só que meu ouvido não vai perceber 1000 vezes mais intenso. Pega esse expoente e ele vai dizer o número de vezes que ele vai perceber esse nível de intensidade sonora. Então, se o som é 10 na 3 vezes mais intenso, o nosso ouvido percebe 3 vezes mais intenso. Tá? Essa é a maneira que o ouvido humano percebe a intensidade sonora. Então, vocês podem ver que há uma atenuação bastante grande da intensidade verdadeira. Pô, a intensidade aumentou 1000 vezes. Tem 1000 vezes mais energia chegando no ouvido, tá, a cada segundo. Só que o ouvido está percebendo isso como só 3 vezes mais intenso. Tá? Então, essa é a fórmula que o ouvido humano percebe de acordo com essa equação logarítmica aqui do nível de intensidade sonora, que é medido em decibéis. Ok? E por fim, pessoal, para encerrar essa nossa aula sobre ondas, vamos falar de timbre. Qual é a definição de timbre? Para a gente entender. Timbre é a característica sonora que permite diferenciar dois sons idênticos, ou seja, dois sons de mesma frequência, duas notas musicais iguais, mas emitidos por fontes diferentes. É como se eu tivesse, por exemplo, uma nota Lá, eu tenho um instrumento como um violino produzindo uma nota Lá, e eu tenho um piano produzindo a mesma nota Lá. As frequências são idênticas, as notas são idênticas, mas o meu ouvido vai ser capaz de perceber que as fontes não são idênticas. Eu vou perceber a diferença entre o violino e o piano, tá? Essa característica que está me permitindo diferenciar entre as fontes, entre o violino e o piano, embora as notas sejam iguais, é o timbre. E o timbre, moçada, está associado com a forma da onda. Como assim com a forma da onda? O que acontece é o seguinte:
Quando uma fonte, como um instrumento musical, produz uma onda sonora, tá? Essa onda sonora ela é composta por uma vibração principal, que a gente chama de harmônico fundamental, é a vibração principal, mas ela também é composta por outros harmônicos secundários, é composta por subvibrações. Porque, por exemplo, vamos pegar um violão, que é um instrumento que todo mundo conhece, todo mundo já viu ou até já tocou. Quando eu toco a corda do violão, eu dou uma certa nota musical, vamos supor nota Mi. Estou chutando uma nota qualquer. Dei uma nota Mi, a corda, a sexta corda, para quem conhece música, sabe que se eu toco a corda mais grossa do violão, a sexta corda mais de cima, eu vou ter uma nota Mi. Só que quando essa corda está vibrando, não é só a corda que vibra, produzindo a vibração principal. Todo o instrumento, as demais partes do instrumento também vibram. Vibra o corpo do instrumento, tá? Vibra o braço do instrumento. Tá? Tudo isso compõe subvibrações que influenciam na forma da onda. Tá? São os harmônicos secundários que vão influenciar no formato da onda. Porque, por exemplo, que pessoas diferentes têm vozes diferentes, têm timbres de voz diferentes. Porque o nosso corpo também é um instrumento musical. Tá? Quando eu falo, eu tenho as cordas vocais, que é o principal agente aí para formar a onda sonora da minha voz, mas eu também tenho outras partes do meu corpo vibrando. Até que se eu encostar aqui na minha caixa torácica, por exemplo, quando eu falo, eu sinto vibração. Então, nessas ondas secundárias, nessas vibrações secundárias que tem a ver com a caixa torácica, tem a ver com o tamanho da minha traqueia, com a abertura das minhas pregas vocais, com o formato do meu crânio, isso difere de pessoa para pessoa e difere, então, como essas vibrações secundárias contribuem para a totalidade da onda sonora produzida. Tá? E é por isso que pessoas diferentes, porque têm composições físicas diferentes, são maiores, são menores, são mais magros, são mais gordos, essas vibrações mudam e por isso muda o timbre de voz da pessoa. Por isso que pessoas da mesma família, tá? Irmãos, por exemplo, têm voz parecida. Porque irmãos são geneticamente muito parecidos na sua complexão física e, portanto, são instrumentos bem parecidos. E o timbre de voz acaba ficando parecido, tá certo? Mas então o timbre é isso, pessoal. É a forma da onda, é a vibração principal e mais as contribuições dos harmônicos secundários. São os diferentes harmônicos se superpondo, interferindo entre si, construtivamente e destrutivamente, que vão formar o formato da onda sonora que a gente conhece como timbre. E a gente tem aí no quadro já diferentes instrumentos e as suas respectivas formas das ondas que interferem no timbre. O primeiro deles é o diapasão. O diapasão ele tem esse formato de ferradura e ele é uma peça inteiriça de metal que quando é posta a vibrar, produz um som que a gente chama de puro. Por quê? Porque ele é composto só da vibração principal. Tá? Ele não tem outras partes. Como ele é uma peça inteiriça de um único material, ele não tem outros componentes para vibrar, então ele produz um timbre, um formato de onda bastante puro, que é bem parecido com a onda que a gente está acostumado a trabalhar nas questões da onda senoidal bonitinha. Agora, olha o violão, por exemplo, olha o formato de onda do violão e tu já vê que tem subvibrações dentro da vibração principal. Tu tem a vibração principal, mas dentro da vibração principal tu tem subvibrações. Tu tem a onda dentro da onda, que eu costumo explicar para os alunos dessa maneira para eles entenderem. Então esse formato da onda do violão é bem diferente do formato da onda do diapasão e evidentemente quando esses dois instrumentos tocarem a mesma nota, a gente vai perceber de forma diferente, a gente vai conseguir diferenciar os sons produzidos pelo diapasão e os sons produzidos pelo violão, mesmo que estejam dando a mesma nota musical. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o diapasão é que o diapasão ele só produz uma única nota musical. E aí no quadro também tu tem outros instrumentos só para tu ver como fica o formato da onda para outros instrumentos. Pode ver que eles diferem do violão, diferem do diapasão. Mudou o formato da onda, mudou a fonte, mudou o timbre da onda sonora. Pessoal, por enquanto sobre ondas sonoras era isso. O nosso estudo da acústica continua numa próxima aula, mas por enquanto era isso. Muito obrigado, fui nessa, falou!